Após o STF derrubar a tese do marco temporal das terras indígenas, parlamentares se organizam para votar na CCJ do Senado o projeto de lei que trata justamente sobre essa mesma tese para a demarcação de terras indígenas. Mas agora a gente conversa ao vivo com um parlamentar, com o deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, a respeito dessas articulações para a discussão disso no Congresso Nacional. Deputado, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os ouvintes, telespectadores da Jovem Pan, a TV que mais cresce no nosso país. Infelizmente, Lívia, o STF, mais uma vez, tenta legislar. Quebra a harmonia entre os poderes, parece que se acostumou a fazer isso, porque são vários casos, e esse caso, o último caso, é muito grave. A quebra do conceito do marco temporal em relação à Constituição de 1988, casos que já estavam sendo julgados anteriormente em vários tribunais, isso se quebra e causa uma insegurança jurídica gigantesca no nosso país. Vai ter conflitos, pode ter barbárie, mortes pelo um julgamento do STF. E lembrando, e você lembrou logo no início da fala, até adiantou, que está tramitando esse projeto de lei que impondo que a Constituição já pedia para fazer isso e o Congresso realmente também não fez o seu papel, mas agora está fazendo, que é o projeto do marco temporal de 1998 para trazer um equilíbrio, uma harmonia nesses conflitos de agricultores com os povos originários. Eu acredito que é o contrário. A decisão do STF prejudica inclusive os povos originários ao trazer essa insegurança jurídica na agricultura do nosso país. Só para a gente ter uma ideia, isso pode sair, a terras indígenas está em torno de 14% da terra brasileira, sai de 14% para 25%. Então, imagina quantos processos isso não vai acarretar nessa decisão do STF. Então, o Congresso precisa se mobilizar o mais rápido possível, tanto no projeto de lei que passou na Câmara dos Deputados, agora está no Senado Federal, aprovação do Senado, e a gente tem que pensar até colocar isso na Constituição, para ver se o STF, que é o guardião da Constituição, comece a respeitar a Constituição brasileira. Inclusive sobre essa questão de colocar essa questão dentro da Constituição, muito tem se falado depois, na última quarta-feira mais especificamente, deputado, quando o STF decidiu que essa tese do marco temporal é inconstitucional, no entendimento dos ministros, por 9 votos a 2, muito tem se falado que a discussão dessa questão por meio de um projeto de lei, que é o que está acontecendo no Congresso Nacional, a CCJ do Senado começou a discutir esse texto na última quarta-feira, mas houve muitos embates, teve um pedido de vista da senadora Elisiane Gama, e essa discussão vai ser retomada agora na próxima quarta-feira e deve ter um encaminhamento já para avançar para uma votação no plenário. O mecanismo ideal para se discutir essa tese no Congresso, depois que o STF já decidiu que é inconstitucional, o mecanismo mais apropriado? Não seria mais interessante lançar mão de uma PEC, por exemplo? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Lívia, a Constituição, no artigo 231, ela já traz essa função da União e já precisaria de um projeto de lei para pacificar essa questão de terras indígenas. Teoricamente, não precisaria de uma PEC. Por isso que nós aprovamos na Câmara dos Deputados e está tramitando no Senado a questão do marco temporal através de um projeto de lei. É ordinário porque era uma regulamentação, de lei complementar, que era uma regulamentação que a Constituição solicitava. Agora, quando o STF decide que esse projeto que está tramitando é inconstitucional, nos faz repensar e mudar a estratégia. Então, vamos mudar a Constituição, já que o Congresso tem essa possibilidade, tem a função, não é cláusula pétrea, a gente pode fazer uma emenda constitucional, tornando o processo mais seguro para tanto os povos originários como os agricultores do nosso país.
A gente segue conversando com o deputado federal, capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, a respeito das discussões do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Convido agora para essa conversa também, deputado, o nosso comentarista Cristiano Vilela. Deputado, boa noite, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Deputado, ainda repercutindo essa expectativa ou essa possibilidade de se entrar com uma PEC ao invés de um projeto de lei, o senhor entende que no caso de uma PEC, pela visão política do parlamento que o senhor tem, o senhor vê que seria possível obter maioria para aprovação de uma PEC? Ou, diante da polêmica que esse tema tem, não seria possível? Talvez o caso seja tentar realmente trabalhar com esse projeto de lei e tentar construir um entendimento com o Supremo Tribunal Federal. Cristiano, eu não consigo te responder pelo Senado Federal. Na Câmara dos Deputados, e aí eu falo que eu participo da Frente Parlamentar da Agricultura, ela é uma frente muito organizada. Acredito que é a maior frente do parlamento hoje, e quando nós aprovamos esse projeto na Câmara dos Deputados, nós tivemos uma maioria esmagadora, não recordo agora o número da votação, mas na Câmara dos Deputados nós não teríamos dificuldade, conhecendo os deputados. Lógico que a gente vai ter uma oposição de alguns, nem de todos, alguns membros do PT, de todos do PSOL, mas não consegue quebrar uma votação de PEC. Acho que na Câmara dos Deputados nós teríamos êxito caso a gente mude a estratégia, ou então trabalhe com as duas estratégias. Então vamos aprovar o PL que está já no Senado, já passou na Câmara, vamos aprovar o PL e possivelmente, espero que o Senado não mude, porque senão o projeto volta de novo para a Câmara dos Deputados. Então a gente dá celeridade. E aí, ao mesmo tempo, a PEC começa a ser tramitada, vai começar a tramitar no Senado, acho que essa foi a iniciativa do Senado, se eu não me engano, depois vai para a Câmara dos Deputados, e eu acho que a gente ganha mais um tempo e sente como é que está o clima do Congresso, principalmente no Senado Federal. Na Câmara dos Deputados, eu não tenho dúvida que a gente conseguiria aprovar essa PEC. A própria intenção do relator na CCJ no Senado, Marcos Rogério, do PL também, colega do senhor de partido, foi fazer com que todas as questões que foram discutidas na Câmara, que foram decididas na Câmara a respeito desse projeto de lei, fossem mantidas nesse relatório que ele apresentou e que deve ser votado agora na próxima quarta-feira, justamente para tentar agilizar essa tramitação. Mas diante de tanta polêmica e de tantas questões políticas, ideológicas que estão envolvidas nessa discussão, é possível talvez que haja algum tipo de mudança, que esse projeto talvez nem avance como a gente estava falando, né, deputado, e que uma PEC tome lugar para avançar essas discussões. Vamos ver como isso vai caminhar. Mas o que eu quero perguntar para o senhor é que durante a votação no STF, o ministro Alexandre de Moraes tentou estabelecer alguns pontos de equilíbrio para tentar atender interesses tanto de comunidades indígenas como também de ruralistas, para fazer com que houvesse uma pacificação nessa discussão para que ela avançasse de forma mais fácil, de forma mais natural. E ele propôs ampliar as questões que envolvem o pagamento de indenizações a esses proprietários de terras que obtiveram propriedade dessas terras de boa fé, terras consideradas tradicionais. Isso vai ser discutido, será também no Senado? Eu sei que o senhor não é senador, mas isso deve avançar também no Senado? Deve chegar essa discussão também na Câmara dos Deputados em algum momento? Lívia, você está muito bem informada. Eu conversei ontem com o senador Marcos Rogério e ele falou exatamente o que você disse, que ele vai procurar não mudar o que está na Câmara para acelerar o processo. Agora, o que me deixa um pouco abismado é o nosso Supremo Tribunal Federal. Praticamente, ele faz a função do Congresso. Está tramitando, nós que temos a função de regulamentar essa questão das terras indígenas, e o Congresso acaba, o STF acaba usurpando a nossa função. Isso que não é só esse caso, não. São vários casos que já aconteceram nos últimos anos, né? Agora a questão das drogas, daqui a pouco está sendo votado a questão do aborto, e eu estava no Senado Federal, que eu tive uma lei aprovada essa semana, então acabei conversando com muitos senadores ali, negociando a aprovação
do projeto de minha autoria, e graças a Deus foi aprovado, há uma revolta do próprio Senado. Parece que o Senado Federal, assim, como o STF, parece que esticou muito a corda. O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez uma declaração em relação à decisão da descriminalização do uso das drogas, que o Senado parece que vai reagir. Eu vejo que o Senado vai reagir na questão das drogas, vai reagir na questão do aborto, vai reagir também agora na questão do marco temporal. Vilela, mais uma para fechar? Sim, deputado, na linha do que o senhor colocou agora sobre a fala do presidente do Senado, o senhor tem percebido alguma movimentação por parte do presidente da Câmara, por parte do deputado Arthur Lira, por conta especialmente desse conflito de competências entre o Legislativo e o Judiciário? O nosso presidente, o Arthur Lira, ele sabe que a Câmara dos Deputados tem muita vontade de trabalhar esse tema. Mas o que estava acontecendo? Muitos projetos nós aprovamos na Câmara dos Deputados, quando chegava no Senado, o projeto... Pessoal, acabou caindo aqui. Fica tranquilo, Desculpa. Fica tranquilo, deputado. Pode prosseguir que a gente está conseguindo, né? Vê-lo. Ao vivo. Ao vivo é assim. Só ajeitando aqui. Fica tranquilo. Ao vivo acontecem essas coisas. E sim. Quando chegava, o projeto chegava, a gente aprovava na Câmara dos Deputados. Quando o projeto chegava no Senado, o projeto, assim, ficava na gaveta. E isso incomodava muito a Câmara, incomodava muito. Então, teve até muitos conflitos entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas parece que está tendo agora um entendimento. E o Senado Federal tem conversado com o presidente da Casa e sinalizou nesse sentido, sinalizou que o Senado vai se posicionar nessas questões que o STF tem usurpado o nosso poder. Pois bem, conversamos neste sábado à noite com o deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, principalmente sobre o marco temporal das terras indígenas, que deve voltar a ser discutido na CCJ do Senado na próxima quarta-feira. Te agradeço demais a entrevista nesse sabadão à noite, deputado. Bom fim de semana e até a próxima. Bom fim de semana, Lívia, Cristiano. É um prazer estar falando na Jovem Pan. Tchau, tchau.